Olá, hoje quero-vos falar sobre a posição de Portugal na nova ordem mundial, o que está a passar à margem, mas que todos nós deveríamos ouvir e refletir sobre as nossas escolhas do presente e do futuro próximo. Existe um silêncio absoluto daqueles que deveriam falar. Nos últimos meses, assistimos a um fenómeno histórico sem precedentes. As grandes potências estão a redesenhar o mapa político e geopolítico, económico, militar do planeta. E quando esta transformação acontece, em Portugal, ninguém quer falar disso, ou então fala-se sem seriedade e com muita despeciência. Não ouvimos dos candidatos à presidência da República uma visão estruturada. São paupérrimos os debates. Não ouvimos um plano sobre o futuro. Não ouvimos uma leitura geopolítica que nos ajude a compreender como devemos preparar o país para aquilo que aí vem. E, no entanto, aquilo que está a acontecer lá fora vai determinar a segurança, a economia e até a sobrevivência do nosso modelo social, do nosso modelo económico e do nosso modelo de vida. Nós não podemos continuar a olhar para o mundo com a ingenuidade de um país que vive da esperança, mas que, ao entretanto, não constrói nenhuma estratégia ou apenas dá respostas às necessidades políticas do momento. Hoje quero falar-vos com clareza sobre o que mudou na política externa dos Estados Unidos. E porque é que essa mudança implica decisões urgentes para o nosso país, para Portugal. Há um novo documento estratégico dos Estados Unidos. Esse novo documento é uma ruptura histórica do posicionamento e da política norte-americana. Os Estados Unidos divulgaram o seu novo documento de segurança nacional. A sua estratégia, a nova estratégia. E isto é mais do que um relatório. É a expressão formal de como a maior potência militar do planeta vê o mundo e define as suas prioridades. Isto tem um impacto global a todos os níveis. E este documento representa uma ruptura com quase 80 anos da política norte-americana. Vou realçar 3 pontos fundamentais. O primeiro, os Estados Unidos estão a recentrar-se no hemisfério ocidental. América Latina, Caribe, Atlântico Sul. Uma versão reforçada do que foi uma doutrina anterior, a doutrina Monroe, agora com uma tecnologia militar, económica e informacional do século XXI. Isto significa mais intervenção na América Latina, mais pressão sobre os governos considerados hostis. Estamos a assistir à Venezuela. Mais competição com a China na nossa área marítima e comercial. Segundo, a Europa deixa de ser prioridade para a política e para os interesses geoestratégicos americanos. O documento afirma de uma forma dura que a Europa está em declínio económico, demográfico e cultural. Em certa medida tem razão. E que manter o nível de investimento militar no continente europeu já não é do interesse primordial dos Estados Unidos da América. Amigos, isto não é um detalhe. Isto é uma mudança de direção estratégica, com impacto direto sobre a NATO, que é a nossa aliança de defesa, e sobre a nossa segurança correspondentemente. Terceiro, cada país europeu deve assumir a sua própria defesa. Isto é um passo para dividir a União Europeia. Os Estados Unidos deixam claro que não vão continuar a financiar
a defesa de um continente que não investe na sua própria proteção. Isto já não é um alerta, isto já é uma realidade. Mas para Portugal, isto é talvez a frase mais importante de todo o documento. A guerra na Ucrânia e o desinvestimento americano que já está a acontecer, trocado pelo mercantilismo. A nova estratégia fala abertamente em estabilidade estratégica com a Rússia. Isto é uma forma diplomática de dizer que os Estados Unidos querem fechar o conflito na Ucrânia, de preferência rápido, e reduzir a exposição militar europeia, deixando aos europeus a incumbência dessa matéria. A prioridade americana já não é a vitória plena da Ucrânia, não. É retirar-se do desgaste europeu e concentrar-se nas outras regiões, deixando a Europa neste dilema civilizacional. A implicação para Portugal é clara. Se a Europa não reforçar a sua própria defesa, nós ficamos completamente vulneráveis. Os nossos decisores políticos sabem disto, mas continuam calados, porque sabem que isto tem implicações políticas, económicas e sociais gravíssimas e que vão alterar. Então, há uma viragem para o Pacífico. O centro do poder global mudou. Já sabíamos disto, mas agora é explícito. Enquanto a Europa perde importância, a Ásia ganha centralidade absoluta. E no Índico-Pacífico é que se joga a corrida tecnológica, a produção global, a disputa naval, o controle das cadeias de abastecimento, a rivalidade estrutural entre os Estados Unidos e a China. E enquanto uma potência transfere recursos para lá, retira-os do outro lado, ou de algum lado. E de onde é que os retira? Retira-os da Europa. Retira-os do Médio Oriente e retira-os do Atlântico Norte. Ora, isto é de crucial e vital importância para Portugal. Portugal tem de perceber, compreender e entender que o centro do mundo já não está onde nós pensamos estar. Mas isto dá-nos também oportunidades. A América Latina é o Atlântico e é agora aqui que se joga no tabuleiro o poder. Os Estados Unidos deixaram claro que irão agir com força na América Latina. Aliás, estamos a ver a deslocação massiva de tropas e de operações navais, combate ao crime internacional, controle de rotas marítimas, pressão diplomática e económica. Tudo isto acontece no nosso oceano, no Oceano Atlântico. E onde há projeção de poder no Atlântico, Portugal está e estará sempre no mapa. Açores, Madeira, são posições estratégicas consideradas essenciais para qualquer potência global. Mas aqui está o problema. Portugal não tem força militar para impor quaisquer limites. Encontra-se numa posição de completa subjugação. Não tem meios para negociar de igual para igual. E não tem um plano nacional de defesa ajustado a este novo contexto. Já não o tinha porque era subserviente, não tinha um pensamento estratégico para tirar potencialidade desta centralidade única, geográfica e divina. Então, o erro estratégico dos nossos responsáveis políticos é total. Perguntemos-nos, quem entre os candidatos presidenciais apresentou uma visão séria, construtiva sobre qual deve ser a definição da NATO? Qual o papel de Portugal no Atlântico, também como porta para a África e das nossas relações com a África? Qual deve ser a dependência militar da União Europeia em relação aos Estados Unidos? Qual a necessidade de uma autonomia estratégica?
A criação de uma indústria de defesa portuguesa é possível ou não? O que é preciso fazer? Qual o impacto dos Estados Unidos abandonarem parcialmente o continente europeu? A resposta é simples. Ninguém apresenta um pensamento estruturado sobre isto com verdade. O debate político em Portugal está completamente preso em polémicas de curto prazo. É uma pobreza. Ignora a realidade global que vai definir e está a definir o futuro do país hoje e nas próximas décadas. E ficamos todos contentes com referências na imprensa nacional. Portugal precisa de fazer uma escolha e tem de a fazer agora. Portugal não tem meios militares suficientes, não tem autonomia energética, não tem uma indústria de defesa, não tem estratégia demográfica e não tem capacidade de influenciar quaisquer tipo de decisões europeias porque não apresenta pensamento estratégico. Quando é um país com 900 anos e tem relações únicas com o continente africano. Mas temos algo de precioso. Temos ainda um pouco de tempo. Temos uma localização geográfica única. E temos a possibilidade ainda de escolher um caminho inteligente. Haja vontade. A única estratégia sustentável para Portugal deve ser pensada de forma que, se vamos ser obrigados a investir mais meios na defesa, e vai ser assim, então temos que transformar este investimento numa oportunidade. Então é necessário que Portugal comece a desenvolver e a criar um cluster nacional da indústria de defesa. Não para comprar armas, mas para produzir tecnologia, drones, sistemas de vigilância marítima, ciberdefesa, inteligência artificial, radares, satélites de órbita baixa, sistemas autónomos marítimos, energias para uso dual, seja civil, seja militar. Integrar plenamente a estratégia europeia de autonomia defensiva e defendê-la. Não é depender dos Estados Unidos. Não é depender da Alemanha, ou da França, ou da Inglaterra. É construir um pilar europeu de defesa e estar lá dentro desde o início. Assim como tivemos dentro da NATO e podemos usufruir desses benefícios. E aprender com os erros cometidos. Usar os Açores e a Madeira como plataformas tecnológicas, não apenas como bases militares, onde o poder de quem usa as bases determina o seu uso. Criar nelas laboratório de monitorização oceânica, centros de investigação espacial e naval, polos de inovação de comunicação estratégica no Atlântico. Criar condições técnicas e industriais para reter talento jovem em Portugal. Isto é uma oportunidade única. Porque sem engenheiros, sem programadores, sem cientistas, não há soberania. Esta é uma oportunidade de fazer um upgrade a Portugal. Desenvolver uma visão do país que concilie defesa com justiça social. Nada disto faz sentido num país com 2 milhões de pessoas em risco de pobreza. E outros 2 milhões numa pobreza encapotada que os subsídios e as organizações não governamentais e as misericórdias encapotam. Defesa nacional não é só material de guerra e tanques. É coesão social, é educação, é competitividade económica e é união interna do nosso país. Então é preciso construir esta visão que falta. Esta visão que deve ser construída hoje. Estamos a atravessar um dos períodos mais críticos desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. As grandes potências, essas não ficam à espera. Essas já escolheram os seus caminhos e estão a impor ao resto do globo. A Europa está a redefinir-se. Mas parece que Portugal ainda não abriu os olhos. A classe política ainda não abriu os olhos.
É hora de exigir mais dos nossos. Exigir dos nossos responsáveis políticos, destes que se apresentam à escolha popular. É hora de lhes exigir visão. É hora de lhes exigir um pensamento estruturado sobre o futuro. É hora também de exigir à comunicação social que traga estes tópicos para o centro do debate político. Porque um país sem estratégia, meus amigos, é um país sem destino. É como na nossa vida, pessoal. E Portugal merece mais do que improvisação. Portugal merece liderança. A improvisação até hoje fez fazer valer alguma coisa, mas já não faz. O futuro não se compadece com isso. Meus queridos amigos, se este conteúdo vos fez pensar, então partilhem, porque Portugal precisa desta conversa. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.